Olá, estudantes! Tudo bem com vocês? Eu sou Matheus Lima, professor de língua portuguesa. O tema dessa aula é reivindicação em cada letra. Hoje, iremos conhecer mais sobre o conceito de reivindicação e o gênero carta de reclamação. Mas, antes, vou passar um recado para os professores e professoras que nos acompanham. Essa aula foi planejada para as turmas de 9º ano dos anos finais. Trabalha a habilidade de produzir, revisar e editar textos reivindicatórios ou propositivos sobre problemas que afetam a vida escolar ou da comunidade, justificando pontos de vista, reivindicações e detalhando propostas, justificativa, objetivo, ações previstas, etc., levando em conta seu contexto de produção e as características do gênero em questão. Com objetivos específicos, hoje vamos definir o conceito de reivindicação e exemplificá-lo por meio de fatos históricos. Também vamos apresentar o conceito de carta de reclamação, enquanto ferramenta para expressar descontentamentos e realizar a análise de um exemplo para destacar as características do gênero. E não se esqueçam de marcar a presença na aula de hoje, ok? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela. Informações dadas. Vamos à aula? Para começar nossa aula de hoje, quero que vocês me respondam. Vocês sabem o que significa a palavra reivindicação? Vocês sabem como realizar uma reivindicação? Existe apenas uma forma de se fazer isso? Pense um pouquinho aí. Pensaram aí? Já conheceu essa palavra? Vamos conferir juntos o significado de reivindicação? Olhem só. Ao pesquisarmos no Google, vemos que o significado é o ato ou efeito de reivindicar. Ok. Agora, vamos procurar o significado de reivindicar em um dicionário online. Esse aqui é o dicionário Michaelis. Vamos ler as definições. Reivindicar. Reclamar judicialmente o que está em posse de outrem. 2. Tentar recuperar algo que foi privado. 3. Tomar para si. Avocar. 4. Reclamar em função de direito, legítimo ou não. Ou seja, de maneira geral, podemos definir que reivindicação é o ato de lutar e exigir os seus direitos. Reivindicações também podem ocorrer para alcançar direitos básicos, que deveriam ser básicos e essenciais, mas devido a problemas sociais, culturais e políticos, devemos nos mobilizar para que eles sejam garantidos. Querem um exemplo? Vocês sabem por que o dia 8 de março é considerado o Dia Internacional das Mulheres? A criação dessa importante data na história mundial foi sugerida pela professora, jornalista e política alemã Clara Zetkin, em 1910, durante uma conferência internacional ocorrida em Copenhague, capital da Dinamarca. Zetkin sugeriu a data como forma de celebração, conscientização e em memória a todas as mulheres que se mobilizaram e lutaram para terem direito ao voto, ao trabalho, à independência financeira e social e ao respeito e dignidade perante a sociedade. Anos antes, em 1908, cerca de 15 mil mulheres marcharam pelas ruas da cidade de Nova York, Estados Unidos, protestando para a redução de suas jornadas de trabalho, salários dignos e o direito ao voto. A formalização da data só ocorreu em 1917, durante a Primeira Guerra Mundial, após uma greve ocorrida naquele mesmo ano na Rússia. Mulheres russas se mobilizaram com o lema Pão e Paz, conseguindo a abdicação do governante da época 4 dias depois. Logo após, no governo provisório, o direito ao voto foi concedido às mulheres do país. A greve se iniciou em 23 de fevereiro pelo calendário juliano, utilizado na Rússia na época. Esse dia corresponde ao 8 de março no calendário que utilizamos atualmente e, portanto, foi essa a data oficializada pela Organização das Nações Unidas, a ONU, somente em 1975. Entenderam o porquê do 8 de março ser comemorado o Dia Internacional das Mulheres?
A data é celebrada em memória às lutas pelos direitos das mulheres que se mobilizaram em reuniões, congressos, greves e passeatas em diversos locais do mundo, para que seus direitos fossem garantidos e respeitados. Como vocês puderam perceber, existem diversas maneiras de nos mobilizarmos para reivindicar direitos. Na língua portuguesa, temos um gênero textual que nos auxilia a exigir melhorias e mudanças e ações concretas perante situações que nos oprimem ou nos fazem mal. Esse gênero é a carta de reclamação. Já ouviram falar dela? A carta de reclamação é um gênero textual derivado da carta, que possui as mesmas características. A diferença de uma para outra é a função exercida. Enquanto a carta é mais utilizada entre pessoas para comunicar e expressar sentimentos, a carta de reclamação serve como ferramenta para expressar insatisfações, indignações e uma possível forma para a luta de direitos. Vamos conferir juntos as características através de um exemplo? Vamos ler essa carta de reclamação juntos? A partir dela, vamos analisar as características essenciais da carta de reclamação. Vamos ler. Nova Esperança, 20 de outubro de 2008. À direção da empresa Motorola. Sou cliente da empresa há 3 anos e sempre estive satisfeito com a eficiência dos serviços prestados e com a qualidade dos produtos oferecidos. No entanto, ao adquirir um novo celular, observei que este apresenta uma grave falha técnica, pois sua bateria descarrega em menos de 24 horas. A assistência técnica autorizada informou-me de que não há como solucionar o problema. Como o celular ainda está no período de garantia, peço a troca do aparelho o mais rápido possível. Certo de poder contar com a eficiência e seriedade da empresa, desde já agradeço. Atenciosamente, Adriano Souza. E aí, o que vocês acharam da carta? Acham que o problema pode ser resolvido? Vamos começar a análise a partir do início da carta, que é onde encontramos a identificação do remetente. Ok? Ou seja, são os dados daquele que envia a carta. Essa parte é a abertura da carta e serve para que o destinatário, aquele quem recebe a carta, saiba de onde e quando aquele documento foi escrito. É muito importante identificar o local e também a data de escrita. Ok? Neste caso, essa carta foi escrita em Nova Esperança no dia 20 de outubro de 2008. Logo após as identificações, nós temos o vocativo. O vocativo, nesse caso, tem a mesma função do vocativo estudado nas nossas aulas de sintaxe, o qual aprendemos que é um chamamento, aquele que se chama na frase ou no texto. Olha esse exemplo aqui. Henrique, pegue o bolo para mim. Henrique, na frase, ele é o vocativo. É aquele a quem chamamos, a quem a gente se dirige na frase. No caso da carta, devemos nos atentar à forma como nós dirigimos ao destinatário. Como a carta de reclamação geralmente é direcionada a pessoas ou organizações a quais não temos tanta proximidade, precisamos utilizar pronomes de tratamento adequados. Aqui estão alguns exemplos. Senhor, senhora, prezado, prezada, caro ou cara. No caso do nosso exemplo, vejam que o remetente não sabe a qual pessoa específica ele deve se dirigir. Portanto, ele direciona a sua carta à direção da empresa. No caso, a direção da empresa Motorola. É uma das possibilidades de identificação do vocativo. É importante que a gente saiba a pessoa ou, pelo menos, a qual departamento que devemos enviar a nossa carta. Depois, temos a parte principal da carta, que é o corpo do texto. É nessa parte que devemos desenvolver nossa escrita, mostrando os motivos que nos levaram a escrever a carta e detalhando o problema. Na carta do nosso exemplo, vocês conseguem me dizer onde o autor identifica o motivo que o levou a escrever a carta? Vou dar um tempinho para vocês lerem. Conseguiram identificar? Vamos analisar juntos? Vejam que, logo no primeiro parágrafo,
o autor fala que comprou um aparelho celular que apresenta problemas na bateria. Logo depois, ele informa que a assistência técnica autorizada não conseguiu resolver a situação. Por isso, o remetente ele entra em contato através da carta para solicitar a troca do aparelho por um que esteja em boas condições, uma vez que o período de garantia ainda não acabou. Assim como nesse exemplo, é muito importante que, ao escrever a carta de reclamação, o autor detalhe minuciosamente o problema ou a situação ocorrida. Aqui no exemplo, percebam que o remetente ainda traz o fato de que o aparelho ainda está na garantia. Isso traz ainda mais peso para a argumentação e a reivindicação da carta. Por fim, temos uma breve despedida do remetente, olha, certo de poder contar com a eficiência e seriedade da empresa, desde já agradeço. Aqui ele está reforçando a sua reivindicação. E depois ele se despede com uma despedida formal e a sua assinatura, que no caso é o nome completo. Atenciosamente, Adriano Souza. Como despedidas formais, para serem utilizadas em cartas mais formais, podemos utilizar o atenciosamente, subscrevo-me, cordialmente e com os melhores cumprimentos. Agora que entendemos melhor o conceito de reivindicação e as características do gênero carta de reclamação, vamos praticar nossos conhecimentos? Mas, antes, não se esqueçam de marcar a presença de vocês na aula de hoje, ok? É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela. Agora sim, vamos lá? Primeira questão. Qual dessas alternativas explica melhor o conceito de reivindicação? Letra A. É a ação de brigar com uma ou mais pessoas. Letra B. Significa escrever cartas para realizar mobilizações e exigir mudanças. Ou letra C. É o ato de lutar e exigir seus direitos por meios diversos, como manifestações, reuniões, mobilizações, etc. Pensem em casa. Resposta da questão 1. Letra C. É o ato de lutar e exigir seus direitos por diversos meios, como manifestações, reuniões, mobilizações e etc. Agora, questão 2. Explique, com suas palavras, qual a diferença entre os gêneros textuais carta e carta de reclamação. Resposta da questão 2. A carta de reclamação é derivada da carta comum. Enquanto a carta é mais utilizada entre pessoas para comunicar e expressar sentimentos, a carta de reclamação serve como ferramenta para expressar insatisfações, indignações e uma possível forma para a luta de direitos. Questão número 3. Quais informações devem constar nas informações do remetente, que é aquela parte inicial da carta, que contém os dados de quem enviou? Letra A, o local e a data de escrita. Letra B, endereço completo do remetente. Ou letra C, o dia, mês e ano da escrita. Um tempinho para vocês pensarem. Resposta da questão 3. Letra A, o local e data de escrita. Os dados do remetente devem sempre conter onde e em que dia a carta foi escrita. E atenção, última chamada para marcar a presença na aula de hoje. É só apontar o celular para o QR Code que aparece aí na tela. Nossa aula chegou ao fim e nela aprendemos o que é reivindicação, formas de fazer uma reivindicação, gênero carta de reclamação, semelhanças e diferenças entre a carta comum e a carta de reclamação e análise de um exemplo de carta de reclamação. E, antes da gente se despedir, que tal um desafio? Imaginem que vocês vão escrever uma carta para reivindicar melhorias na Praça do Bairro, que está precisando de reformas e revitalizações. Expliquem qual a atual situação da praça, o porquê dela precisar ser reformada e a importância dela para a comunidade no bairro.
Não se esqueçam dos elementos essenciais da carta de reclamação: identificação do remetente, vocativo, corpo do texto, despedida e assinatura. Escreva em seus cadernos e depois tire uma foto e envie para esse QR Code aqui, ok? Nosso encontro fica por aqui. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem bem e se cuidem. E não se esqueçam, mesmo distantes, estamos juntos. Tchau, tchau.